Bom dia, bem-vindos ao Mãe Fora do Script. Este episódio é sobre o que ah, mudou depois do diagnóstico. A verdade é que não mudou assim nada na minha vida drasticamente ter o diagnóstico, mas ajudou-me a compreender ahm, muitas coisas da minha vida, ah, física, mental, até mesmo emocionalmente. Vamos ver o percurso que me levou a este diagnóstico. Quando eu era pequena, aquelas avaliações que eles fazem dizia sempre a mesma coisa. Patrícia é uma menina muito inteligente, mas muito distraída. A Patrícia fala muito, a Patrícia distrai-se e distrai a pessoa que estiver com ela na mesa. Ah, encontrei uma do sexto ano em que a minha professora de português dizia ah, quando são problemas muito difíceis é a primeira a resolver coisas muito fáceis. E eu lembro-me de aulas dela que ela de vez em quando levava enigmas para descobrir. Ah, o meu cérebro, os médios e os difíceis, ia tão mais rápido lá. E quando era fácil, toda a gente chegava lá e eu não conseguia, não chegava. Pronto. Ah, a minha infância, eu sempre fui uma menina que falava muito. Ah, sempre ouvi Patrícia, cala-te, Patrícia, fala mais devagar, Patrícia, respira, Patrícia, estás a falar muito alto, estás a falar muito rápido. Pronto. Ah, que sempre quis agradar. hum, as outras pessoas. Eu lembro-me de uma altura na primária em que me chamaram de pombo correio porque me diziam para vai dizer isto àquela pessoa. E eu ia, e depois quem ficava de castigo era eu. Eh, ah, Pronto, isto foi a minha infância. Eu sempre fui uma pessoa que tinha boas notas. A minha primeira negativa foi porque eu não havia um teste, normalmente quando nós somos mais pequeninos, pelo menos comigo, a maioria dos testes eram só uma página. E houve um ano que foi frente e verso e dizia lá que era frente e verso e a professora relembrou várias vezes. Eu fiz o teste, li o teste, li o teste, li o teste, entreguei o teste e eu não tinha virado o teste ao contrário. Eu fui uma pessoa que entrou para a escola com 5 anos, eu não tive pré-primária ou creche, eu fui criada pela minha avó com os meus primos. E ela ficou comigo até eu ir para a primária. Eu sempre achei que as minhas dificuldades de socialização vinham daí, mas pronto, havia outras coisas por trás. Então, eu entrei na primária, quem ouviu os outros episódios, com uma turma sempre igual até ao nono ano. Ah, Era uma aluna relativamente boa. Houve ali uma altura que eu passei de 4 e 5 para aí no sexto ano para 3 e 4, alguns 2, e que foi na altura em que começaram a haver vários professores para disciplinas. Ah, e se eu não gostasse do professor, eu não gostava da disciplina. Eu nunca consegui estudar fora das disciplinas, ou seja, se eu não apanhasse na aula, estava feita. Então temos os professores a começarem a ficar diferentes, e várias maneiras de ensinar. Alguns no sétimo, oitavo ano, eu perdi-me na matemática e nunca mais me encontrei. Nunca mais me encontrei, comecei a odiar matemática e nunca mais. Ah, eu era uma aluna típica que deixava tudo para a última da hora, procrastinação máxima. Ah, Tinha a ideia de que só conseguiria fazer os trabalhos em cima da hora, mesmo na faculdade. Sempre foi quanto mais perto, mais produtivo eu conseguia ser, digamos. Um, o estudar, como era algo aborrecido, eu não gostava de estudar. Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de aprender, um, mas nos meus termos, não nos termos da escola. Ou seja, eu entrei na faculdade com uma média de 16, se não me engano, mas porque eu tirei 18 no meu exame nacional de História. E que é que isto aconteceu? Porque eu decidi que queria fazer um exame de História da Arte. Assim, decidi. Queria. Hum, já não sei para o que é que eu estava a pensar ir, mas eu ah, fiz o exame. E ao estudar para esse exame, ah, fui estudando para História também, não de propósito, e como eu já gostava muito de História.
Só não gostava da maneira como eram feitas os testes e dessas coisas. Te Pronto, já lá vai. Pronto, eu entrei na faculdade, fui para a arqueologia, ah, e apanhei um professor no meu primeiro ano que, ah, tirava pontos, não era dava pontos por uma boa ortografia, ele tirava literalmente pontos. Ele tinha 3 ou 4 pontos que tirava consoante os erros ortográficos. Isto era no auditório, e nós tínhamos de ir levantar o teste. Ele dizia o nosso nome e a nossa nota e nós tínhamos de ir levantar o teste. E eu, quando fiz esse teste, eu sabia a matéria toda, eu estava super confiante. E eu lembro-me quando ele me chamou a primeira vez, era suposto eu ter 16 e tive 11 ou 12. E eu fiquei super mal. E depois, a partir daí, sempre que era as aulas de entrega de testes, eu não ia. Pronto. E foi aí que eu comecei a pensar que se não teria dislexia, porque o meu pai sempre disse que tinha dislexia. ah, Tenho um primo que também tem, e eu pensei, será que eu tenho dislexia? E fui à procura de uma neuropsicóloga para fazer os testes de dislexia. O que ela me disse que eu não tinha, principalmente porque eu era uma pessoa que sempre li muito. ah, Eu lembro-me com 5 anos, 4, 5 anos, a minha irmã, estar sempre: "Tu não sabes dizer otorrinolaringologista, isto é uma palavra muito complicada, tu não vais saber". Eu olhei para ela e disse. Pois foi assim o meu ah, truque, de festas, quando era pequenina, era dizer isso. Eu apanhava palavras complicadas, palavras caras, eu tinha um vocabulário muito bom e chegava, aos testes e não tinha sempre imensos erros e eu sempre acabei os meus testes super rápido e eu perdia à vontade 20 minutos a meia hora a ler aquele teste de cima a baixo. Às vezes mais. Eu cheguei a acabar testes em meia hora e ficar a outra hora inteira a ler. Depois eu tinha aquela coisa que não gostava de ser a primeira pessoa a entregar o teste, então eu ia, lia, 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 relia, lia, relia, lia, relia, pronto. E depois quando o teste vinha cheio de erros ortográficos, eu ficava, como assim? Eu li isto tudo? Impossível, não. Pronto, a psicóloga fez os testes, eu não tinha dislexia e ela fez-me um teste de atenção. Ela disse que o que acontecia era que eu não tinha um spam não tinha muita atenção nas coisas. Por aí, disse que era possível que eu tivesse algum déficit de atenção, mas que não era grave, porque eu era uma pessoa que tinha muita, apesar de ter ansiedade, que eu tinha todas as ferramentas na minha caixinha para lidar com a minha ansiedade e com esta pequena falta de atenção, que era uma questão de melhorar a concentração e não sei o que, e que não havia qualquer necessidade de mais nada. Pronto. Vamos, faculdades, cursos, eu sempre fui uma pessoa que trocou de áreas de interesse com. Lá está, eu gosto de muitas coisas. Imaginemos, eu tive várias funções ao longo da minha vida e o que acontecia era que ao fim de 1 ano, 2 anos, eu ficava aborrecida. Ah, e começava a ficar como se literalmente parecia que eu estava deprimida. E acabava por mudar as coisas. Eu sempre achei que era uma pessoa que gostava só de mudar, mas pronto. Isso foi uma das coisas que sempre que me afetou. Temos gravidez. Durante a minha gravidez, eu estive bastante focada, eu acho que tive um hiperfoco gigante na minha gravidez, em tudo o que era segurança, em tudo o que era alimentação, em tudo o que era tudo para o bebé. Eu virei uma enciclopédia andante de coisas para os bebés, de amamentação, disto e daquilo, hum, e não tinha alcançado. Eu também depois tive anemia no final da gravidez, andei muito cansada, a esquecer-me de tudo, mas pronto, lá está, são coisas normais da gravidez. Nasce um bebé e eu, pronto, comecei a ter muita falta de atenção, muitas dificuldades em estar presente, ah, muitas dificuldades em conseguir controlar as minhas emoções. Ah, o déficit de atenção traz um desregulamento emocional muito grande e principalmente a raiva. Não era. Eu lembro-me durante a noite, lá está, eu tive dificuldades com a amamentação e doía muito e não sei o quê, e só acordar e saber que tinha de dar
de mamar. Dava-me uma raiva por dentro que eu não consigo explicar, era uma raiva, era um ódio no corpo, não com o meu filho, mas era comigo própria e depois sentir isso fazia-me ficar mais, chateada. Pronto, e tínhamos este e depois lá está, os baby blues, quando o bebé nasce, aos 4 meses eu percebi que isto não podia ser normal, procurei ajuda, veio o primeiro diagnóstico. O que é que mudou na minha vida? Mudou que eu comecei a entender estas coisas, mudou que eu percebi que: "Ai, mas tu compravas muitas agendas e temos mas eu perdi a agenda. Ai, tu fazias" houve uma altura que me ensinaram a fazer aqueles asteriscos, para não te esqueceres das coisas. Eu esquecia-me, eu lembro-me de um dia, que, o na primária, era uma festa qualquer dos Santos Populares e eu tinha de levar para casa um manjericão e eu tinha de vender o manjericão. Eu fui para a paragem do autocarro, com o manjericão na mão, muito cuidado, porque não se podia cheirar o manjericão diretamente, então eu estava sempre a passar a mãozinha para cheirar o manjericão. Chegou o autocarro, isto foi das primeiras vezes que eu andei de autocarro sozinha, então eu estava muito: "Tenho de apanhar o autocarro". Quando chego aos meus avós, digo: "Ai, o manjericão, tenho um manjericão para vender". Onde é que estava o manjericão? Ficou na paragem. Sair da escola com um telefone ir ao telemóvel com alguém, ir a comer uma bolacha e de repente deito o telemóvel para a mão e fico o pacote o telefone para o lixo e fico o pacote das bolachas na mão. Ah, mas imaginem isto a um nível quase diário. Ah, nunca saber onde é que estão as coisas. Há sempre uma coisa cá em casa que é: amor, onde é que eu tenho o telemóvel? E ele sabe sempre, e depois é sempre: mas porquê é que eu é que tenho de saber? O telemóvel é teu. E depois há coisas que eu sei e que não saem da minha cabeça e que me lembro perfeitamente. Ou seja, isto não era um problema de falta de memória. Eu cheguei a tomar montes de coisas para a memória. Pronto. Eu sempre tive dificuldades com tarefas não gostava. Não obrigatoriamente tarefas monótonas, porque se eu gostar da tarefa, eu faço-a. Mas se eu não gostar, eu tenho que estar a fazer outra coisa em simultâneo. Eu sempre achei que era esse tipo de pessoa. Tinha de ter a televisão acesa para fazer companhia. Que tinha de estar a ouvir um podcast enquanto estou a limpar a casa. Que trocava de hobbies porque me aborrecia. Já não me diziam nada. Que estava a ler. Eu, quando estou em hiperfoco, eu leio um livro assim. Começo, cabo, leio. Quando não estou em hiperfoco, é muito difícil conseguir ler, mesmo que seja uma coisa que eu quero. Imagina, eu quero ler aquilo, mas não, não me apanhou nas primeiras páginas. É muito difícil, por isso é que eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, mas que foi muito difícil estudar. Ah, e depois entraram na nossa vida telemóveis, tablet, etc. E eu já era uma pessoa que se ficasse em frente à televisão ficava, não havia nada, não via nada nem ninguém. E eu acho que pronto, telemóveis não ajudaram a minha capacidade de foco. Eu chegou a uma altura que podia passar horas a ver vídeos e eu acho que só não fiquei mais viciada, digamos, em vídeos e assim, porque como eu tenho miopia, eu não posso ficar muito tempo em frente a um telemóvel ou a um computador. E eu sempre tive esse medo de piorar a minha miopia a fazer isso. Ou seja, eu sempre oscilei muito entre um hiperfoco total ou um bloqueio. Não havia intermédios. Ou eu gostava e queria fazer, ou eu não conseguia. Eu sempre achei que era preguiçosa no que toca a isso. Ah, Ajudou-me a entender certas decisões impulsivas, que eu sou uma pessoa que pensa muito bem no que fazer, no que dizer, mas depois, no momento, às vezes, tenho decisões impulsivas que vão completamente contra o que eu tinha decidido fazer, e é uma coisa do momento. Hum, eu acho que isto também, passa por outras pessoas muito como, hum, vício em compras e coisas do género. A cena gratuita do recebi isto, gratificação instantânea. Ah, eu sempre odiei profundamente filas, trânsito. Se eu vos disser que eu prefiro dar uma volta de mais meia hora, se não tiver trânsito, do que ficar 10 minutos no trânsito, é uma reação visceral. É tipo, porquê? O que é que eu estou aqui? Pronto. Hum, Filas também, eu estou sempre a abanar-me por todo lado. Ah, uma coisa que eu não esperava, ah, com o diagnóstico era perceber que certas coisas físicas, vinham daí. E quando eu digo coisas físicas é
alguns problemas de estômago. Não, pronto, a ansiedade não ajuda quem tem problemas de estômago, mas, por exemplo, o diagnóstico do autismo ajudou-me a entender, ah, que eu não sou esquisitinha, que a comida só tem uma seletividade alimentar enorme. E quando eu digo enorme é, eu se apanhar uma espinha no peixe, eu não consigo acabar de comer o peixe. Fez-me perceber porque é que durante tanto tempo eu acho que eu tentei ser vegetariana e vegan durante anos, mas eu nunca gostei de proteínas, vegetais. E quando eu digo isto é quase todas. Hum, eu não sou uma pessoa que consiga comer feijão durante muito tempo, não sou uma pessoa que consiga comer lentilhas todas as refeições, eu não sou uma pessoa que consiga comer tofu e meto tofu na boca e podem-me dizer: "Ai, nunca comeste pão". Eu já fui a montes de sítios que diziam que era o maravilhoso e que era isto e pessoas veganas há anos e anos a fazerem-me aquilo. Não, não é o sabor, é uma questão de texturas, não consigo. Pronto. Por exemplo, trufas. Eu não me faz diferença a textura ou o sabor, faz-me diferença ao sabor que fica na boca depois de comer. Não consigo, não gosto. O meu marido diz que eu não tenho um paladar requintado. Hum, pronto, eu sou uma pessoa que come, mesmo em termos de alimentação, não come muitas coisas. Ah, hoje em dia já consigo comer coisas novas e diferentes. Já consigo, sem me vomitar toda, literalmente, ah, tentar coisas. Mas durante muitos anos eu não conseguia. Durante muitos anos a minha alimentação era, em termos de bifes de frango, e só bifes. Não podia ser pernas, não podia ser bifes ou peitos. Não dava para ser mais nada. Ah, podia ser arroz ou massa, sempre adorei massa. Ah, salada, só se fosse alface e tomate, não podia ter mais nada. E só com um bocadinho de sal e azeite. Mais nada. Vegetais não conseguia comer. Hoje em dia já consigo. Eu durante a gravidez, eu consegui introduzir muita coisa na minha alimentação que não fazia parte dela. E quando me tornei adulta também consegui, introduzir certas coisas quando eu comecei a cozinhar para mim, porque, na minha casa eram sempre feitas de maneira X e eu não gostava da textura feita da maneira X, mas conseguia começar a fazer da maneira Y e começar a fazer. Eu sempre fui uma criança que passava o intervalo do almoço na escola no refeitório. Eu não saía, porque não saías dali enquanto não comesse eu não comia. Eu chegava a fazer bolos na boca com comida que eu não gostava, peixe, porco, vá, qualquer que seja, até vomitar, porque a ideia de engolir aquilo não passava, pronto. Ou seja, fez-me entender isso, fez-me arranjar consegui arranjar estratégias para conseguir, introduzir melhor estas coisas. Hum, as minhas enxaquecas, eu sempre tive muitas enxaquecas. Hum, que pronto, com hormonas, pílulas e coisas do género pioraram. Mas, o que eu nunca tinha pensado é que então, do déficit de atenção e do autismo também as pioraram, e muito. Também foi uma coisa sensorial entender isso, perceber que, certas questões físicas podiam estar ligadas, não estou a dizer que são culpa, atenção, mas que fazem sentido tendo em conta este diagnóstico, coisas que eu não entendia. Por exemplo, eu, quando alguém diz alguma coisa, uma coisa que eu entendo, eu não consigo estar calada. Eu vou falar sobre isso. A silêncios constrangedores para mim podem não ser para outra pessoa. Ainda não ontem um amigo meu me disse isto. Ah, eu tenho de os preencher, porque para mim o meu cérebro não gosta, disso estar a acontecer. Se eu estou a fazer uma coisa, monótona, eu tenho que estar a fazer outra coisa por trás. O diagnóstico levou-me a entender que estas coisas todas, fazem parte de mim, não são problemas, mas são coisas que fazem parte de mim que eu posso, que eu consigo geri-las. Por exemplo, a desregulamento emocional. Eu quando estou chateada, muitas vezes descarrego na pessoa errada e depois fico a sentir-me mal, porque é uma questão do momento, a impulsividade ligada à desregulação emocional dá cabo de mim, depois em consultas com a minha psicóloga, sempre fomos falando sobre isto, coisas como, uma ansiedade muito grande, seja financeira, seja familiar, seja social.
as estratégias para lidar com estas coisas não são iguais numa pessoa neurotípica como são numa pessoa com déficit de atenção e ainda uma pessoa com déficit de atenção e autismo. Ah, quando nós começámos o diagnóstico do autismo, a minha psicóloga na altura disse-me que porque eu disse: "Mas porquê? Não vai mudar nada, mesmo que eu tenha, o que é que muda?" E ela: "Pode mudar, pode fazer-nos entender porque é que certas estratégias, não estão a funcionar", porque ela dizia-me: "Faz isto", eu dizia-lhe: "Não". "Mas pega numa almofada para respirar", "Não, porque as minhas almofadas têm todas um motivo para estar ali". Era tipo, é uma rigidez cognitiva do não, porque eu já faço isto desta maneira e eu não quero fazer de outra. E não é só o não quero, é eu não consigo fazer de outra, eu sei que me vou esquecer, eu sei que não vai funcionar. Ou seja, o meu primeiro instinto a tudo o que é: "Olha, mas isto pode-te ajudar", é o não. E mesmo que eu queira, depois às vezes até penso: "Sim, vou fazer, está coisa", mas é logo estão a mudar alguma coisa na minha vida. Pronto. Mas fez-me entender perfeitamente porque é que eu quando estou numa fila de espera eu estou a abanar, a scrollar no telefone, se eu estiver a andar atrás de uma pessoa que anda lentamente, parece que o meu cérebro explode. Se eu gosto muito de uma coisa, imaginem, hum, quando eu era pequenina eu sabia fazer crochê. Eu deixei de saber tantas coisas que eu fui começando e acabando. Ter 1000 hobbies, ter 1000 coisas do olha, mas tu e perder a vontade de fazer isso e é do nada, olha, comer esparguete com atum. Eu adoro esparguete com atum. Durante um tempo. Imaginem, eu sou capaz de começar a ficar 2 meses a comer esparguete com atum e de um dia para o outro meter um esparguete com atum na boca e aquilo ser a pior coisa do mundo. E isto é só um uma pequena parte de tudo. Eu tenho muita inquietação interna, muita dificuldade em desligar ao ponto de ter sonhos marados que nunca param, isso por acaso a medicação ajudou. Hum, filmes autênticos de acordar e contar e dizerem-me: "Fogo, mas isto é melhor que um filme de terror", ou que não sei o quê, tipo, são com cada coisa tão realistas que eu depois, ao fim de uns meses, imaginem, eu tive uma conversa num sonho muito realista, não sei se tive aquela conversa na vida real. O meu cérebro já não consegue distinguir tão realistas que os sonhos são. Depois também, eu sempre fui uma pessoa que adorava controle. Ah, tentar controlar tudo à minha volta, controlar como é que as coisas estão, arrumar tudo, fazer listas, fazer isto, adorar organização. E depois as coisas começam-se a desorganizar, porque a vida acontece e ninguém consegue ter a casa sempre imaculada e todas as roupinhas dobradas e organizadas. Hum, e depois vem uma paralisia gigante porque já não está tudo, porque deixámos chegar a um ponto e que às vezes pode não ser um ponto muito grande, pode ser só um cesto de roupa que ali está e que já está há 3 dias e que já não consegues olhar para ele. Ah, de paralisia completa. Eu sempre tive um perfeccionismo muito grande e eu acho que tudo isso ajudou a camuflar este problema durante muito tempo. Hum, e uma coisa que eu aprendi, durante as minhas consultas e etc, que hum, às vezes é só preciso fazer uma coisinha para melhorar. Ah, e se eu não tivesse uma psicóloga especializada no déficit de atenção, se calhar as estratégias que ela me estaria a dar para lidar com estas coisas seriam faz isto, faz aquilo e coisas grandes e às vezes o meu cérebro só precisa de uma coisa pequenina. E, e às vezes é literalmente queres ter uma casa mais arrumada, ah, não tens tempo para passar o aspirador, ok, pega no aspirador de mão e passa só na cozinha. Ou limpa só o fogão. E essas coisas pequeninas, e funcionam muito, muito bem, porque normalmente depois o meu cérebro já quer continuar a fazer essas coisas. Hum, eu lembro-me de ler muitos livros daqueles de autoajuda e coisas assim, de mudar de hábitos, hábitos atómicos e coisas assim, e eu nunca consegui, porque para mim, criar um hábito é algo é muito mais fácil criar um mau hábito, atenção, e isso acho que também tem a ver com a questão do cérebro do déficit de atenção se viciar mais em coisas que dão dopamina, não é? Hum, também uma coisa que me ensinaram é que casar hábitos, um hábito que tu já faças,
é muito mais fácil anexar um hábito a esse, vai ser mais fácil, vou-me lembrar mais. Mas eu sou uma pessoa que, por exemplo, hoje em dia, eu lavo os meus dentes todas as noites porque, eu lavo os dentes com o meu filho, ele lava os meus dentes, ah, e eu lavo os dele, porque eu lavei primeiro e pronto. Mas é uma coisa divertida. Eu lembro-me de passar grande tempo da minha adolescência que lavava os dentes uma vez por dia, quanto muito, e era quando não me esquecia. Às vezes era do género: "Ai, eu não lavei ontem, tenho que lavar hoje", porque eu genuinamente esquecia-me, ou então lembrava-me quando já estava deitada na cama e eu não conseguia arrastar-me à casa de banho para ir lavar os dentes. Eu cheguei a ficar na casa de banho, na cama, cheia de vontade de ir fazer xixi, cheia, durante 1 hora, porque a ideia de me levantar para ir à casa de banho era demasiado paralisante. Eu lembro-me disto, em adolescente. Ou seja, certos hábitos, certas coisas pequeninas para uma pessoa normal são tão é só de pegar nisto e fazer, para mim eram, debilitantes. Eu não estou a dizer que já não são, hoje com a medicação certas coisas já são muito mais fáceis, mas mesmo, ao longo da vida também fui implementando estratégias, mesmo sem me aperceber, hum, que facilitaram a minha vida em certas coisas. Por exemplo, beber água, eu sei que bebo água em casa, eu gosto de beber por uma caneca, então tentar sempre ter canecas de água e que, no trabalho eu só vou beber água se eu levar uma garrafa com palhinha, daquela de exercício. Porque está em cima da secretária e não me dá o trabalho de virar a garrafa isto e aquilo. Eu sei disso. No inverno, levar chá porque tem sabor e eu gosto muito mais. Pronto, e certas estratégias eu fui descobrindo e implementando. Outras eu descobri depois de ter estes diagnósticos, ah, algumas sozinha, procurando e tentando e não sei o quê, e outras com a ajuda de profissionais qualificados nisto. Pronto, eu acho que já me perdi um bocadinho outra vez nisto, mas, o diagnóstico fez-me sentir mais ouvida, mais compreendida e fez-me sentir um falhanço menor, porque eu sempre achei que ter de andar com um telemóvel atrás a dar lembretes pelo aniversário das pessoas, por isto e por aquilo, era, uma falha. Que não me consegui lembrar disto, não consegui chegar nunca a tempo às coisas, não importa o quão eu e vocês não entendem, eu se tenho um evento eu começo a preparar-me horas e horas antes, eu não é em cima da hora, mas acontece sempre alguma coisa que me vai fazer chegar atrasada, e eu odeio profundamente chegar atrasada, eu acabo sempre atrasada e acabo sempre a odiar-me por chegar atrasada. E é tipo, é de género: "Mas tu sabias que ia estar trânsito, não sei o quê", sabia, mas, eu não contei que o meu cérebro decidisse que tinha de fazer exatamente isto antes de sair de casa. E é de género: "Mas tu controlas isso". Não é bem assim. Não é bem assim, porque quando eu estou em hiperfoco eu não controlo assim tanto. E eu tenho: "Ai, tenho uma coisa hoje às 6, então não consigo fazer quase nada no dia, porque tenho uma coisa às 6, não consigo começar outra tarefa". E é isso, o diagnóstico fez com que eu entendesse que estas coisas não são a maneira como o meu cérebro foi programado é diferente da maneira que o cérebro de outra pessoa foi programado. O meu cérebro adora certas coisas e odeia outras coisas. Eu sou uma pessoa que o mudar as coisas. Às vezes chega à casa e está 5 minutos no carro, não importa se eu não quero ir a correr ter com o meu filho ou com o meu marido, mas parece que precisa de um tempo só para sair daqui e ir para ali. É literalmente isso, é do género, eu lembro-me de ir para a escola a pé, que demorava mais tempo, porque era o tempo que eu levava a preparar-me que estava a ir para aquele contexto. Hum, o tipo de pessoa que se for ao ginásio e não levar música, ah, não faz exercício, volta para trás. Porque não, hoje em dia sim, mas antes quando não tinha o diagnóstico, quando não me entendia, quando não entendia o meu corpo. Eu voltava para trás, eu não conseguia, eu fisicamente não conseguia, era tipo: "Não, isto já é horrível". Ou ir para quando andava de transportes, se eu não tivesse os meus fones comigo, já estava a ter um dia horrível, o dia ia sempre ser horrível, e entender que, por exemplo, começar a comer, certas coisas eram melhores para mim. Eu não tomava o pequeno almoço, porque eu acordava enjoada. Durante a gravidez eu comecei a tomar mais o pequeno almoço e a começar a tomar um pequeno almoço mais focado,
em pessoas com déficit de atenção e mais proteína de manhã e coisas assim, ajudou-me imenso a ter, um melhor rendimento durante o dia e, ao meu controle de doce. Eu era uma pessoa que comia muitos doces, não estava sempre a comer doce, parecia uma formiga. Eu achava que era uma pessoa só que gostava de doces. Mas lá está, a gratificação instantânea do déficit de atenção. Ah, e isto tem muitas coisas, fez-me entender muita coisa sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha infância, sobre quem eu sou, sobre, coisas que eu achava que estavam fora do meu controlo e que eu não conseguia entender como é que acabava sempre assim. E hoje em dia eu já tenho estratégias e já consigo fazer as coisas de outra maneira. Pronto, e isto para dizer que se vocês acham que podem ter mesmo, procurem, um profissional qualificado, porque, muita gente que eu conheço que hoje em dia sabe que tem déficit de atenção já passou por profissionais que sempre disseram que eram outras coisas. Eu inclusive tive com uma neuropsicóloga que não era especializada no déficit de atenção, mas era especializada noutras coisas e que nunca sequer pôs em cima da mesa um déficit de atenção. Para ela era, podia ser algum stress pós-traumático e, ir ao médico, porque podia ser só problemas de atenção e de concentração. Ah, e depois disso eu tive outro psicólogo também, que nunca também pôs isto em cima da mesa, pelo contrário, numa altura em que eu estava mais desregulada emocionalmente, pôs em cima da mesa outras coisas completamente, que não ligavam em nada com os meus sintomas ou com o que é que seja. Hum, Portanto é isso, se acham que podem ter, procurem profissionais qualificados. Um bom dia e até ao próximo episódio.